Fala, soldados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês sabem, aqui é sem enrolação. Hoje eu vou te ensinar como você vai ter mais constância e foco na sua dieta. Isso mesmo, esse método é infalível. Já se inscreve aqui no canal e vamos nessa. Bom, um dos maiores motivos de você não ter foco ou consistência em uma dieta é a resistência. A resistência é aquela energia que te puxa para baixo. Toda vez que você fala, vou começar uma dieta, a energia te puxa. É igual a gravidade. É uma lei universal, digamos assim. E nós precisamos estar atentos. Sabe quando você começa uma dieta, aí o vizinho já bate na porta te oferecendo um bolo de chocolate? Ou seu amigo te chama para sair? Um amigo que nem te chama para sair, do nada já te chama. Pois é, isso é a resistência. Ela aparece quando você se posiciona. Então nós precisamos estar atentos a isso. Esse é o primeiro ponto, ter mais consciência sobre essa energia que puxa a gente sim para baixo, tá? Bom, então, tendo em vista isso, a gente precisa diminuir a resistência. Imagina que a resistência é o contexto no qual a gente está inserido muitas vezes. Vou te dar um exemplo. Você quer beber mais água. Você sabe que isso é importante para desinchar, desinflamar seu organismo porque você aprendeu aqui no meu canal. Então você decide beber mais água. Só que você não prepara o contexto, o ambiente, não prepara a energia. A resistência fica muito alta ainda. André, o que é uma resistência para beber água? Vamos supor que eu estou aqui no escritório e eu quero beber mais água. Só que aqui você está vendo alguma garrafinha de água? Não. Está onde? A garrafa de água está 3 salas adiante. Isso é grande resistência, porque eu vou ter que levantar, ir lá pegar. Antes de levantar, ainda tenho que lembrar que era diferente dessa garrafinha estar aqui do meu lado. Concorda comigo? E tem um estudo muito interessante onde uma gerente de um hospital queria que os funcionários bebessem mais água, sem precisar ficar avisando eles o tempo todo. O que ela fez? Uma técnica que eu vou ensinar vocês, que se chama arquitetura de escolha. Ela basicamente, ao invés de tirar as máquinas de refrigerante, não. Ela deixou as máquinas de refrigerantes e colocou mais água disponível. Era como se aqui não tivesse água. Aí ela colocou um bebedor de água aqui nessa sala. O que aconteceu? Semanas após o estudo, 30% da hidratação dos funcionários aumentaram. Por que, André? Porque o ser humano tende a se envolver com aquilo que está perto e tende a ignorar o que está longe. É aquela famosa frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a arquitetura de escolha, eu quero beber mais água, água perto, porque eu me envolvo. Eu quero treinar, academia mais perto da minha casa. Ah, André, mas a academia perto da minha casa não é boa. É melhor ser uma academia ruim você ir do que você chegar em casa e falar, nossa, vou ter que pegar trânsito. Nossa, vou ter que virar 3 esquinas aqui, andar 20 minutos até a academia. Não vou, porque cansa. Mais resistência. Então a arquitetura de escolha faz o quê? Diminuir a resistência. Esse é o primeiro ponto. E aí eu quero ensinar você a entender como o seu cérebro funciona. Tem gente aqui que está assistindo esse vídeo e fala, André, eu preciso treinar, mas eu não gosto. Mas eu preciso, o médico falou para mim fazer musculação, você já falou que musculação é muito importante, eu quero ter resultado, mas eu não gosto. Ok. Você conhece alguém que joga videogame? Conhece? Pois é. Essa pessoa que joga videogame, os videogames em si, você vai ver que essas pessoas, elas passam horas, às vezes dias jogando videogame. Você conhece alguém assim? Com certeza. E essa pessoa, ela passa horas porque o videogame tem uma estrutura para fazer essa pessoa ficar presa, engajada nesse processo, ou seja, ter consistência nesse processo. E o que é essa estrutura, André? É uma estrutura que eu chamo dos 3 M's. Estrutura 3 M's. É uma estrutura secreta que codifica o seu cérebro para que você fique engajado em qualquer atividade. Você pode pegar essa estrutura do videogame, que faz as pessoas ficarem horas engajadas, motivadas naquele jogo, e jogar em qualquer princípio, tanto no treino quanto na dieta. Na dieta você entendeu que diminuir a resistência é importante. Se eu quero comer mais salada, eu tenho que preparar a salada e já deixar pronta, porque se eu chegar em casa e ainda tiver que preparar a salada, eu não vou fazer, resistência alta. Só que com o método 3M a gente vai engajar você ainda mais. É uma gamificação do processo. André, o que é o 3M? A estrutura 3M é meta, microvitória e marcação. O que é isso, André? Meta. Imagina o seguinte, se eu solto você agora no deserto, você vai ficar ansioso. E eu já estive no deserto. Quando eu estava em Dubai, eu fui no deserto lá e é lindo, maravilhoso, top demais, só que te dá ansiedade.
Como assim, André? Quando você olha para o lado e para o outro, o que você vê? Areia. Areia, areia, areia infinita. É a mesma coisa de você estar no meio do oceano. E se eu te solto no deserto, sei lá, o guia vai embora. Vai te dar um pavor, vai te dar uma ansiedade. Mas sabe por quê? Não é porque você não tem nenhuma direção para ir, você não sabe por onde ir, literalmente. Afinal, você tem 360 graus de opção. O que te gera ansiedade é você não saber por onde ir. Não as opções em excesso, é a falta de uma opção direcionada, que é a meta. A estrutura do nosso cérebro, ela é estruturada para emoções positivas. Por que emoções positivas? Porque se eu tenho uma meta, vamos supor na época das cavernas, eu tenho que matar aquele javali. Aquele javali é minha meta. Se eu dou um passo rumo àquela meta, rumo àquele javali, o que acontece com o meu cérebro? Dopamina. Dopamina é reforço positivo. Então eu estou um passo perto, a mais perto do javali, ou seja, a mais perto da minha meta. Então se eu tenho uma meta, cada passo que eu dou gera dopamina. Dopamina te dá prazer, sensação positiva, reforço positivo. Opa, estou no caminho certo. Diminui a ansiedade, diminui a resistência. Você tem um direcionamento. Às vezes você come muito por falta de direção. Então a meta é muito importante. Então qual que é a sua meta? Quanto mais específica for, melhor. Eu quero pegar aquele javali preto de 1,5 m tal dia. Eu quero emagrecer 5 quilos em 4 semanas. Eu quero beber 4 litros de água em 24 horas. Quanto mais específica a meta, mais direção, mais o seu cérebro vai utilizar essas emoções e os coquetéis hormonais para te direcionar. Sem meta, ansiedade. Ok? Segundo M, microvitória. Uma microvitória não necessariamente é você matar o javali. Uma microvitória é você afiar a lança. Uma microvitória é você estudar o tamanho dele. Uma microvitória é você estudar a estratégia que você vai fazer para matar ele. Ou seja, se eu quero emagrecer, uma microvitória não é treinar 3 horas. Uma microvitória é calçar o tênis e ir para a academia. André, por quê? Porque é um passo, reforço positivo. Eu não estou chegando perto do javali, eu estou dando um passo para ele. Um passo mais perto dele. Uma microvitória não é emagrecer os 5 quilos, é as primeiras 500 gramas, as primeiras 100 gramas. Microvitória. André, por que isso é importante? Como eu falei, a estrutura cerebral é para emoções positivas. Se ela não tiver uma emoção positiva, ela entra em pane. O que acontece? 360 graus de opção. A primeira opção que vir, você abraça. E geralmente é o vizinho com bolo de chocolate. É seu amigo te chamando para a festa. Porque você não tem meta, não tem uma direção e não tem uma vitória para reforçar o caminho. É um reforço positivo. Microvitórias é muito importante. Então, se sua meta é emagrecer, qual que é a sua microvitória diária? André, minha microvitória diária é ir na academia todos os dias. Minha microvitória diária é fazer a dieta, é fazer o meu café da manhã. A gente tem estudo mostrando que só se você começar o café da manhã certo, o dia tende a ser mais certo, a nível de alimentação. E até mesmo captação de glicose. Então, a minha microvitória não é fazer todas as refeições certo, é fazer pelo menos o café da manhã. É uma microvitória. Aí você tem dopamina, reforço positivo. No videogame, você não zera o jogo da noite pro dia em 24 horas. É fase por fase, é passo a passo. Porque o videogame quer que você fique preso ali e vai te gerando dopamina. Quanto maior a fase que você passa, maior vai ser a descarga. Mas você não passa da fase, não zera o videogame em 24 horas. É 10 minutinhos ali, 20 minutinhos ali, é 1 hora. Mas não é em 24 horas que você zera. E por último, a marcação. Lembra do 7-1 do Brasil? Pois é, 7-1 do Brasil, imagina sem placar. Só jogando bola ali. Imagina um futebol sem placar. Ia ser interessante? Ia sinalizar que eu tô indo bem? Ia sinalizar um golaço? Ia sinalizar uma lavada daquela? Não. Por que não? Porque não sabe como que aconteceu, por que aconteceu. A marcação diz por que está acontecendo. E eu transferir essa microvitória em algum lugar. Vou te dar um exemplo. Se você tiver um calendário e marcar toda vez que você bater a sua microvitória, vamos supor que sua microvitória é fazer a dieta do café da manhã, apenas o café da manhã, por exemplo. Fiz o café da manhã, marca no calendário um X com vermelho. Então você pega o calendário, consegui, hoje eu fiz X com vermelho. Aí no outro dia você não consegue, X com azul. Por que azul? Azul você vai representar a perda, por exemplo.
E aí você vai chegar um momento da neuroassociação que você vai querer fazer o café da manhã só para não ter que marcar com azul. Esse placar diz o 7-1, diz o porquê e dá um reforço daquilo. Reforça ainda mais. E esse MMM empilha. E quando eu tenho uma empilhação desses hábitos, desse comportamento, eu configuro minha maquinaria cerebral para ficar mais focado e menos resistente às metas. E isso eu gamifico a parada. Então agora eu sei para onde eu vou, que é a meta. Eu tenho uma micro vitória, que é o passo que eu estou dando. Não é um big passo, é um passo. Opa, mais dopamina e o placar para reforçar ainda mais que você está no caminho certo e está marcando essa vitória. Então já aplica, já se inscreve aqui no canal e você deve estar pensando, André, como que eu faço para treinar com você? Clica no link aqui abaixo e vem para os meus programas de treinamento. Tamo junto, é nosso, já se inscreve no canal e bora!